Olá, pessoas queridas. Estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica, que vai ao ar pelo canal da BPE e pelo canal Paz e Bem. E sempre na semana temos um artigo sobre o mesmo tema tratado aqui no jornal GGN, cujo link está aqui embaixo, que vocês podem ler com mais calma, né? Porque a fala é diferente da escrita. Na escrita a gente elabora mais, é um texto mais arredondado. A fala a gente fala mais coisas, mas menos arredondado do que no texto. E os dois se complementam. Então essa é a proposta que eu tenho feito nas últimas semanas, nos últimos meses, que é justamente aliar na mesma semana um texto e uma fala aqui no nosso canal. Então, hoje eu vou falar sobre duas personalidades muito interessantes, fascinantes mesmo, e que foram objeto de uma série que está na Star Plus. Eu não estou ganhando nada, viu, de comissão para indicar. Estou fazendo só uma análise crítica da série, que eu geralmente não assisto séries, não tenho tempo, não tenho paciência, mas essa é muito boa, muito recomendo, porque é uma série que mostra a vida do Martin Luther King Jr. e do Malcolm X em paralelo e cruzado, né? Na verdade, eles tiveram um único encontro pessoal na vida. Esse encontro aparece, é um encontro muito emocionante. É um dos momentos que eu mais me emocionei no filme. Aliás, tem vários momentos emocionantes, mas que a gente vai vendo, né, a vida dos dois, e também eles mostram a vida das esposas desde criança, mostram o protagonismo que as mulheres tiveram, mas o quanto elas foram caladas, porque o machismo, né, terrível, da época e dos dois também, né, dentro do contexto da época. Então, essa é uma coisa também interessante, que os dois são mostrados dentro das suas contribuições, das suas lutas, mas também dos seus defeitos, porque os heróis também têm defeitos, as pessoas que lutam por um mundo melhor também têm defeitos. Isso faz parte, porque nós somos humanos, ninguém é perfeito. Então nós não podemos idealizar, idolatrar só porque admiramos, e podemos continuar admirando pessoas que realmente dão uma contribuição de melhoria para o mundo, mas que têm as suas falhas, os seus condicionamentos, inclusive sociais, históricos, mas que não são pessoas canalhas, né? É diferente. Há pessoas canalhas que agem de maneira prejudicial à sociedade, ao mundo, às famílias, à família, à própria família, às pessoas. Não, não é o caso, né? São pessoas que de fato tinham uma vontade de lutar por um mundo melhor, de acabar com o racismo, no caso do Malcolm X e do Martin Luther King. Enfim, toda essa história que, se vocês pesquisarem mais profundamente, vocês vão conhecer que são histórias bem interessantes, né? Mas que, claro, tinham suas contingências. Mas o mais interessante de tudo é que as mulheres respectivas, a Coretta, né, que foi a esposa do Martin Luther King, e a Betty, que foi a esposa do Malcolm X, as duas, depois que eles morreram, se tornaram grandes amigas e militaram, fizeram o trabalho que eles estavam fazendo até a morte delas. Ou seja, de certa maneira, elas foram silenciadas ou desconsideradas enquanto eles estavam vivos, mas depois foram elas que assumiram a missão que eles tinham e a luta que eles, pela qual eles agiam, né, no sentido de acabar com a segregação racial, com todas as injustiças que ainda estão presentes na sociedade norte-americana e na sociedade brasileira, né? Enfim, mas o interessante de tudo isso, por isso que eu trouxe, né, esse tema para a nossa conversa aqui do Conexões Espiritualidade Crítica, é porque os dois, cada um a seu modo, eu vou falar aqui, tem uma profunda ligação com religião, né, com espiritualidade. Então, o Martin Luther King nasceu numa família batista. O pai era pastor protestante, né, e ele também se tornou um pastor batista, estudou, graduou-se, doutorou-se em teologia, né, e o Martin teve uma vida mais tranquila enquanto criança, adolescente, porque ele teve um amparo familiar, o pai era um pastor bem colocado, enfim,
tinha as dificuldades do racismo, mas não sofreu violências, foi muito amparado pelos pais, muito até mimado pelos pais. Agora, no caso do Malcolm, ele teve uma infância trágica. O pai dele foi assassinado, supõe-se, pela Ku Klux Klan, deve ter sido, né? A mãe dele foi recolhida a um hospital de doentes mentais, porque ela surtou depois de tanta coisa. Ele ficou solto na casa de um, na casa de outro. E na mocidade, quando, né, ele caiu no crime pesado, né? E foi preso e condenado a muitos anos de prisão. E aí que aconteceu algo que impactou, porque um irmão dele levou para ele tinha vários irmãos, né? Um irmão dele levou para ele a ideia do islamismo, né? O Alcorão, né? E que era trabalhado lá por uma pessoa, Elijah Muhammad, que era um líder da nação islâmica, de uma organização islâmica norte-americana, né? E que lutava contra o racismo, etc. E o Malcolm X, dentro da prisão, se converte ao islamismo e essa organização acolhe o Malcolm X. E ele passa a considerar esse Elijah Muhammad como um pai, né? Porque ele perdeu o pai muito jovem, ele projeta naquele homem o pai. Mas então nós temos aí duas pessoas, o Martin Luther King, dentro de uma perspectiva protestante, batista, e que os negros, em muitos momentos, não foi só o Martin Luther King, não foi só o pai do Martin Luther King, não foi só aquela comunidade, mas em muitos momentos históricos, a religião serviu como um momento de resistência negra. Basta ver as maravilhosas músicas que eu amo e canto, os spirituals, que eram forma de resistência dos negros e estavam ligadas à religião, né? E, por exemplo, teve o social gospel, que é o evangelho social em Chicago, no final do século XIX, começo do século XX. Então teve muita coisa. E o próprio movimento pentecostal, que hoje representa no Brasil e nos Estados Unidos uma coisa branca à direita, embora pegue muitos negros, né? Mas as lideranças não são negras, as lideranças são brancas, né? Veja aqui no Brasil, né? Não vou citar nomes, mas todo mundo conhece, não são negros. Aliás, faz parte até de um projeto de colonização do Brasil, esse neopentecostalismo desvairado, né? Fundamentalista, etc. Mas, de início, o pentecostalismo nos Estados Unidos era uma forma de resistência dos negros, né? E depois foi roubado pelos brancos, cooptado pelos brancos e se tornou algo conservador, até opressor, né? Mas de início não era, né? Os negros que criaram essa vertente neopentecostal e que começaram, pelo menos, explodiram com isso nos Estados Unidos, isso no início do século XX, e depois esse movimento foi cooptado. E o que eu quero dizer com isso é que, né, e essa a tese que eu tenho defendido tanto na coluna do GGN quanto aqui entre nós, que o fato da pessoa ter uma religiosidade, uma religião ou uma espiritualidade, porque nem sempre a espiritualidade pressupõe uma religião, mas nesse caso do Martin Luther King e do Malcolm X, sim, pressupõe uma religião. O Martin Luther King era batista, protestante batista, é um protestantismo tradicional, não é pentecostal nem neopentecostal. E o Malcolm X se tornou islâmico, né? Como uma forma, inclusive, de se identificar com uma raiz negra, porque o islamismo é forte em alguns países negros da África, né? Então, vejam, os dois vão extrair, vão encontrar resistência, força, fé, inspiração nas suas respectivas religiões para a luta que eles vão manter. O que aconteceu com Malcolm X é que depois de alguns anos ele descobriu, ele viu, ele ficou sabendo que esse Elijah Muhammad, que era o guru dessa nação islâmica, na verdade era uma pessoa bem problemática, abusava das mulheres, tinha vários filhos
que ele não reconhecia paternidade, as mulheres ficavam desprotegidas, enfim, era um abusador, era um impostor, era um falso profeta. E o Malcolm X teve a dignidade de enfrentá-lo, né, e de sair da nação islâmica e fundar uma outra organização islâmica. Mas isso lhe custou a vida, né? Se o Martin Luther King morreu pela mão dos brancos, né, o Malcolm X, infelizmente, morreu pela mão dos negros, desses fundamentalistas islâmicos, porque ele passou a denunciar, né, este Elijah Muhammad publicamente. Ele teve a integridade de enfrentar, de se comprometer publicamente a denunciar o que ele estava fazendo, né, que ele iludia as pessoas, enfim, esses abusadores que existem em todas as religiões, né, impressionantemente a quantidade, sempre do sexo masculino, né? Diga-se de passagem, dentro da estrutura do patriarcado, do machismo, da opressão, etc. Né? Então, foram esses discípulos, ou capangas, eu diria até, do Elijah Muhammad, que mataram a tiros o Malcolm X. E os dois, tanto Martin Luther King quanto Malcolm X, morreram os dois aos 39 anos. O Muhammad morreu antes, porque ele era mais velho. 3 anos depois morreu o Martin Luther King. E, aliás, uma das cenas mais emocionantes da série é quando o Malcolm X é assassinado e o Martin Luther King escreve uma carta muito bonita, muito nobre, muito emocionante para a esposa do Malcolm X. E ele já sentia, né, também que ele poderia e iria morrer. Né? Aliás, outro momento muito emocionante da série é o último discurso do Martin Luther King, que foi feito algumas horas antes dele morrer, né, em que ele sente que vai morrer e se entrega a Deus e fala que não tem medo. E é uma coisa muito emocionante. Mas exatamente isso é que demonstra essa série, que é muito fiel aos fatos, é muito fiel à história, do quanto que a religião estava conjugada à luta, o quanto eles tiveram forças. O Malcolm X se inspirou no islamismo para assumir essa identidade negra, né, afro, né, e que era uma identidade de luta. Ele não era a favor da não violência, ele era a favor da luta armada. Porém, ele nunca matou uma mosca na vida inteira. Né? Mas não que ele quisesse deflagrar uma revolução. Não, ele achava, estava ontem vendo aqui, inclusive, uma entrevista, tem várias entrevistas dele, também tem várias entrevistas do Martin, originais, né, no YouTube, fantásticas, muito interessante a gente ver. E ele fala, nós não vamos partir para a violência em cima dos brancos, mas se formos violentados, como temos sido há 400 anos, nós vamos responder. E o Martin Luther King, a partir de uma leitura do evangelho gandhiana, da não violência, da resistência passiva, da desobediência civil, ele faz todo um movimento de não retribuir com a violência, dentro de uma leitura do cristianismo na base do gandhianismo, né? E é interessante também que quem trouxe essa leitura para ele de Gandhi foi o Rustin Bayard, que era um dos organizadores, ou principal organizador das manifestações que o Martin Luther fazia, e ele foi perseguido em vida e silenciado depois de morte porque era homossexual. Aí a gente vai vendo o tanto de preconceitos, de opressões, de tabus, né? E que nós estamos tentando até hoje nos livrar, né? De que nós estamos tentando até hoje nos livrar. Enfim, o que eu quero com isso demonstrar é aquilo que tem sido o tema que a gente fala aqui sempre, que conversa sempre, é que a espiritualidade, ela não deve, não pode e não é necessariamente alienada, não é necessariamente conservadora, não é necessariamente opressora, não é necessariamente cúmplice dos poderes instituídos. Né? Pelo contrário, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira essência das religiões é transformadora, né? É libertadora, é emancipadora, quando, né, as pessoas assumem a sua essência. Porque, vejam,
A essência de todas as religiões é ter empatia com a dor do próximo, é ser contra a violência contra o próximo, é ser a favor da compaixão, da misericórdia, do bem-estar para todos, da justiça para todos. Ora, o mundo não é organizado segundo essa plataforma de valores que estão na base de todas as religiões. Então, quando a gente toma a religião, as espiritualidades, as tradições espirituais, na sua verdadeira essência, nós sim vamos trabalhar e muito para mudar o mundo. Seja por que caminhos forem, né? No caso do Malcolm X, ele acreditava num caminho de ação direta. O Martin Luther King acreditava num caminho de mudança de leis, né? de luta pela desobediência civil, mas usando sempre da não violência. Isso não serviu para nenhum dos dois, né? Os dois foram mortos, né? Inclusive o Martin Luther King, que defendia a não violência, foi morto pelos brancos, contra os quais ele não quis usar nunca de violência. Então, quer dizer, o martírio está aí batendo na porta de todos os que lutam por um mundo melhor. E nós temos aqui vários casos no Brasil, né? O último terrível foi da Marielle, né? E tantos que lutam e acabam morrendo. Quer dizer, no Brasil nós temos, inclusive, uma estatística péssima de assassinatos, né? De pessoas que lutam pelos direitos humanos. E assim, nós estamos ainda neste mundo que ainda é tão injusto, é tão doloroso, é tão organizado em cima da riqueza de pouquíssimos e da exploração de muitíssimos e da perseguição das minorias, enfim, tudo isso que nós assistimos diariamente, das guerras, dos problemas climáticos. Então é preciso que nós lutemos, é preciso que nós nos inspiremos nestas personalidades que não foram perfeitas, mas foram grandes pessoas que lutaram para mudar o mundo, né? E que nós devemos continuar lutando sempre com alguma esperança, e essa esperança nós temos mais acesa, mais profunda, quando nós temos uma âncora da espiritualidade. Ficamos por aqui, voltamos na semana que vem.